Soldagem por difusão. A soldagem por difusão, diffusion welding, é um processo de união do estado sólido que produz a solda pela aplicação de pressão a elevada temperatura sem a deformação macroscópica das peças. Um metal de adição pode ser colocado entre as superfícies da junta. A figura acima ilustra o princípio deste processo. A soldagem por difusão é um processo especializado de soldagem de aplicação restrita quando deseja-se evitar problemas metalúrgicos associados com a soldagem por fusão, fabricar componentes de dimensões e formas próximas das desejadas no produto final e produzir peças espessas com propriedades uniformes ao longo da espessura. O processo só é economicamente viável quando materiais especiais e de elevado custo são utilizados ou quando existe uma grande exigência quanto às dimensões da peça soldada, tendo as suas aplicações sido, até o presente, limitadas, em geral, às indústrias eletrônica e aeroespacial. Soldagem por explosão. A soldagem por explosão, explosive welding, é um processo que utiliza a energia de detonação de um explosivo para promover a união de peças metálicas. Uma das peças é lançada ao encontro da outra pela explosão, e durante a colisão desenvolve-se uma intensa deformação plástica superficial capaz de remover as contaminações superficiais e promover a união das peças. Devido ao forte choque nas superfícies da junta, a solda resultante tem um aspecto típico ondulado, conforme a figura acima. O processo pode ser utilizado para a união de praticamente todos os metais e ligas que possuem dutilidade suficiente para não se romper durante a explosão e tem sido utilizado industrialmente para a fabricação de revestimentos, de chapas bimetálicas e para a união de metais metalurgicamente incompatíveis em processos de soldagem por fusão. A figura acima ilustra o processo. A fabricação de chapas com revestimentos protetores contra a corrosão em vasos de pressão e em trocadores de calor e de peças de transição entre estruturas de alumínio e aço são alguns exemplos de aplicações deste processo. Soldagem por laminação. Este é um processo de união usado para a produção de chapas bimetálicas através da laminação conjunta, colaminação, de chapas de metais diferentes, em geral a temperatura ambiente ou a temperaturas próximas desta. Este processo pode ser usado, por exemplo, para a fabricação de chapas de alumínio e aço para a produção de bronzinas. Soldagem a frio. A soldagem a frio, cold weld, é realizada pela aplicação de uma forte deformação localizada à temperatura ambiente das peças a serem unidas. Este processo é aplicável para metais de elevada ductilidade, como o alumínio e cobre, tendo como aplicações típicas a união de condutores de eletricidade. Soldagem por ultrassom. A soldagem por ultrassom, ultrasonic welding, produz a união das peças pela aplicação localizada de energia vibracional de alta frequência, ultrassom, enquanto as peças são mantidas sob pressão. A união ocorre por aquecimento e deformação plástica localizada das superfícies em contato. O processo é usualmente aplicado para a soldagem de juntas sobrepostas de metais dúteis, similares ou não, de pequena espessura e para a união de plásticos, por exemplo, na indústria eletrônica e na fabricação de embalagens. Processos de brazagem. Brazagem engloba um grupo de processos de união que utilizam um metal de adição de ponto de fusão inferior ao do metal de base. Como consequência, o processo é realizado a uma temperatura na qual as peças sendo unidas não sofrem nenhuma fusão. Nestes processos, em geral, a penetração e espalhamento do metal de adição na junta são conseguidos por efeito de capilaridade.
Frequentemente, a brasagem é considerada como um processo de união relacionado mais diferente da soldagem. Contudo, com base na quarta definição de soldagem apresentada neste texto, a brasagem pode ser, alternativamente, considerada como um processo especial de soldagem por fusão, no qual apenas o metal de adição é fundido. Existem três variações básicas dos processos de brasagem: a brasagem propriamente dita, ou brasagem forte, brazing, que utiliza metais de adição de temperatura de fusão superior a 450 graus centígrados. A brasagem fraca, soldering, que utiliza metais de adição de baixa temperatura de fusão inferior a 450 graus centígrados. E a solda brasagem, que utiliza metais de adição similares ao da brasagem, mas cujo projeto da junta é similar ao usado na soldagem por fusão convencional. Em todos os processos de brasagem, para a obtenção de uma união de boa qualidade, é fundamental que o metal de adição molhe e se espalhe de forma adequada na superfície da junta. Para isso, é importante a remoção nesta superfície de todas as suas contaminações, o que é unicamente feito pela limpeza ou decapagem adequada das peças e pelo uso, durante a brasagem, de um fluxo ou uma atmosfera adequada. Os fluxos são misturas de diversas substâncias, sais, ácido, material orgânico, etc., que se fundem a uma temperatura inferior ao metal de adição e atuam sobre as superfícies da junta, dissolvendo camadas de óxido e de outras contaminações e permitindo uma boa molhabilidade da junta pelo metal de adição. As atmosferas de proteção podem ser inertes ou ativas, em geral redutoras, ou, alternativamente, a brasagem pode ser realizada em vácuo. Os processos de brasagem envolvem, em geral, a preparação da junta, envolvendo a colocação das peças em posição e, em alguns casos, a colocação do metal de adição e fluxo, o aquecimento da região da junta até a temperatura da brasagem, a alimentação de fluxo e metal de adição, caso estes não tenham sido pré-posicionados na preparação da junta, o espalhamento do metal de adição pela junta, nesta etapa, em geral, o efeito da capilaridade é extremamente importante, e o resfriamento do conjunto brasado. A brasagem forte é comumente subdividida em processos de acordo com o método de aquecimento usado: brasagem com tocha, brasagem forno, brasagem por indução, brasagem por imersão, na qual as peças são imersas em banhos de sais ou de metal de adição fundidos para sua brasagem, e brasagem por infravermelho. Uma divisão similar pode ser feita para os processos de brasagem fraca, a qual, contudo, é mais comumente realizada com o auxílio de uma ponta metálica aquecida por uma resistência elétrica, ferro de solda. A figura acima ilustra o processo de brasagem em forno. Diferentes metais de adição podem ser usados na brasagem forte, dependendo do tipo de metal de base, da aplicação da peça e do processo de brasagem usado. Para juntas de aço, metais de adição comuns são, por exemplo, ligas de cobre, ligas de prata e ligas de níquel. Na brasagem fraca são usados, em geral, ligas de chumbo estanho, estanho antimônio ou de estanho e zinco. A brasagem é utilizada amplamente na indústria. Aplicações variam desde a fabricação de peças simples de pequeno custo, com operação manual, até peças sofisticadas para as indústrias aeronáutica e aeroespacial, envolvendo a utilização de equipamentos sofisticados. Algumas das principais vantagens da brasagem são: baixo custo para montagens complexas, simples para a união de grandes áreas, menores problemas de tensão residual que em processos de soldagem por fusão, capacidade de preservar revestimentos no metal de base, capacidade de unir metais dissimilares, capacidade de unir metais com materiais não metálicos, capacidade de unir peças com grande diferença de espessura,
grande precisão dimensional das peças produzidas. Peças produzidas requerem pouco ou nenhum acabamento final quando uma atmosfera protetora adequada é usada. Várias peças podem ser produzidas de uma vez. Processamento em batelada. Dependendo dos tipos de materiais e dos processos usados, a abrasagem pode ser um processo complicado com muitas variáveis que necessitam ser controladas para um resultado satisfatório. A preparação da junta para abrasagem pode ser complicada, exigindo uma grande precisão dimensional para um espalhamento adequado do metal de adição. A seleção de metal de adição e fluxo atmosfera pode ser difícil, podendo ocorrer problemas de molhamento inadequado do metal de base, formação de compostos intermetálicos com degradação da propriedade mecânica da junta e até a erosão do metal de base. O processo de basagem manual com tocha exige, em geral, uma operação altamente treinada. A abrasagem fraca é extremamente utilizada na indústria eletrônica, na união de conexões elétricas e eletrônicas.